Senhoras e senhores, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentá-los em nome da Dulce, nossa palestrante, agradecer a Cíntia por ter nos trazido esse nome, agradecer ao Mauá pela parceria. 98 anos de entidade é algo que se deve comemorar, sim. Dentro de 2 anos, comemoraremos os 100 anos da entidade. E, para lá, nós iremos cada vez mais com eventos aos quais beneficiem o nosso associado. Como diz a Dulce, o foco define a sua sorte. O foco da nossa entidade é o nosso associado, é o nosso tesouro, é aonde nós vamos encontrar o nosso benefício maior, onde nós vamos encontrar o nosso sucesso. E antes de continuar, de passar a palavra para a Dulce, eu diria que a comemoração dos 100 anos deve começar já neste ano, nos 98 anos, onde vamos startar eventos prevendo os 100 anos da entidade, e ao qual convido a todos para que acompanhem essa movimentação e que lá nos 100 anos, na comemoração maior, todos estejam presentes. Obrigado. Dulce? Dulce Magalhães é filósofa, educadora, pesquisadora e escritora, e há 25 anos trabalha com processos de mudança e aprendizagem. É PhD em filosofia, com foco em planejamento e carreira pela Universidade de Colômbia, mestre em comunicação empresarial pela Universidade de Londres, pós-graduada em marketing pela ISPM de São Paulo, com a especialização em educação para adultos pelas universidades de Roma e Oxford. É representante brasileira no Seminário de Cultura e Comunicação da Unesco nos Estados Unidos. É uma das 100 lideranças da paz no mundo e recebeu o título de Embaixadora da Paz no programa 1000 Milênios da Paz, no Senado argentino. Também integra o grupo de 80 lideranças da paz, coordenado pelo ex-presidente americano Bill Clinton, para a elaboração de um programa global de cultura e paz. Para apresentar a palestra, o foco define a sorte, a forma como enxergamos o mundo, faz o mundo que enxergamos, convidamos Dulce Magalhães. Oi, pessoal, boa noite. Nós vamos hoje conversar sobre esse tema, né? O foco define a sorte. Minha área é filosofia, como vocês ouviram aí na apresentação do currículo, mas eu quero informar a vocês que mesmo assim eu sou legal. Mas necessariamente nós vamos filosofar, ou seja, nós vamos refletir sobre a realidade que estamos vendo. A primeira coisa é entender um pouco o que é que esse título quer nos dizer. O foco define a sorte. Sorte é uma palavra de origem latina que significa destino, fortuna, resultado. Seja qual for o seu destino, o seu resultado de vida, essa é a sua sorte. A palavra oposta ou antagônica, opositora à sorte em português, é azar. Azar também é uma palavra de origem latina que significa acaso. Inclusive, nós usamos essa expressão em português, deixar ao azar, que quer dizer deixar ao acaso. E a palavra azar, inclusive em francês, significa literalmente acaso. Se o azar é o oposto da sorte e o azar é acaso, a sorte é foco, é decisão, é escolha. Assim, nós vivemos o que escolhemos.
Nosso destino, nós estamos todos os dias construindo. E você vai me dizer, mas não é assim. Não, tem coisas que eu não quero que aconteça. Tem coisas que eu não quero que aconteça no mundo. Tem coisas que eu não quero que seja desse jeito, mas tem coisas na minha vida que eu quero mudar e não consigo. Por que não? Por que é que nós não estamos vivendo exatamente a vida que gostaríamos? Em alguns aspectos. Ou às vezes, em alguns momentos, estamos vivendo a vida que não gostaríamos. Por quê? Agora vamos entender primeiro esta parte. Por que é que nós não estamos vivendo exatamente o que gostaríamos? Todos somos frutos de uma cultura, certo? Todo mundo aqui nasceu e cresceu numa cultura. Essa cultura nos diz quem nós somos, como nós devemos nos apresentar, o que nós devemos buscar na vida, o que nós devemos temer na vida, o que nós gostamos e o que nós não gostamos, inclusive. Essa cultura nos diz quem somos. E é importante que a gente apreenda os valores da cultura para nos tornarmos funcionais. A gente tem que saber funcionar na cultura, entender as regras da cultura, saber conversar com as pessoas dentro da cultura, negociar, trabalhar, se relacionar dentro da cultura, senão nós nos tornamos disfuncionais. Tem pessoas que não conseguem funcionar dentro da cultura, se tornam disfuncionais. Então é importante que eu entenda qual é o modelo de cultura em que eu estou nesse instante, como é que está funcionando. O que eu tenho que entender é que cultura é uma variável. A cultura varia dependendo do lugar onde eu estou. Se nós tivéssemos nascido e crescido na China, nós seríamos pessoas diferentes, pensaríamos de outra forma, nos vestiríamos de outro jeito, buscaríamos outras coisas, temeríamos outras coisas, gostaríamos de coisas diferentes daquelas que gostamos, detestaríamos outras coisas que a gente nem conhece. Porque viveríamos em outra cultura. Ou se a gente tivesse nascido e crescido no Irã, nós seríamos diferentes. Ou na Rússia. Ou em qualquer outro lugar que é outra cultura diferente daquela que eu cresci. Mas não é só o lugar que define a mudança, o tempo também. Mesmo que você tivesse nascido e crescido na mesma casa em que nasceu e cresceu, se isso tivesse acontecido há 100 anos atrás, você seria uma pessoa diferente. Pensaria de outro jeito, se vestiria de outra forma, se comportaria de outro jeito, temeria outras coisas e desejaria coisas diferentes na vida. Porque 100 anos atrás a cultura era outra e você funcionaria de outro jeito. Até aqui estamos juntos, a cultura varia, dependendo do lugar onde a gente está ou do tempo em que a gente vive. Qual é o problema, o desafio disto? É que a gente acha que não varia. A gente acha que a gente acredita é verdade mesmo. A gente acha que a vida que a gente está levando é a única vida possível. E a gente acha que a pessoa que a gente pensa que é de verdade mesmo. Porque a gente não pensa que poderia ser diferente se fosse em outro tempo ou em outro lugar. A gente acha que a gente é assim. Porque a gente aprendeu a ser assim. E treinou para ser assim. Todos os dias dentro de determinada cultura. Lembrando que a gente se torna melhor naquilo que treina mais. Então o que nós vamos entender hoje é que cultura nós estamos e por que nós funcionamos como funcionamos, ou seja, qual é o treino que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos funcionando, como é que se passa esses modelos de cultura, como é que nós aprendemos a ver as coisas como vemos. Como é que se dá o nosso processo de formação? Eu quero usar aqui essa imagem como uma metáfora do processo de formação. Para quem não está habituado com esse palavreado da filosofia, metáfora é quando a gente usa uma coisa para explicar outra. Então eu vou usar esta imagem para explicar como é que se dá o nosso processo de formação. Olha a imagem, nós temos 2 adultos e 2 bebês. Nós também podemos notar, só de olhar para a imagem, que os bebês estão de frente e os adultos de costas para os eventos. Os bebês estão interessados e os adultos não estão nem notando o que está acontecendo. E este é um exemplo perfeito da gente entender o que é um processo de formação. Olhem de novo essa imagem e observem como esses bebês apresentam as 5 qualidades do grande aprendiz. Olhem lá,
Abertura, interesse, curiosidade, ausência de preconceito e ausência de julgamento. Abertura para o novo, interesse pelo mundo ao redor, curiosidade para descobrir as coisas, ausência de preconceito sobre a realidade, ausência de julgamentos. 5 qualidades do grande aprendiz. Todo bebê é um grande aprendiz. Apresenta essas 5 qualidades: abertura, interesse, curiosidade, ausência de preconceito, ausência de julgamento. Lógica aristotélica. Se todo bebê é um grande aprendiz, se todos nós já fomos bebês, todos nós somos grandes aprendizes. Por que a gente não aprende mais na mesma velocidade e profundidade que aprendia? Porque nós passamos por um processo de formação que limita a nossa capacidade de aprendizagem. Diminui a abertura, diminui o interesse, diminui curiosidade, aumenta preconceito e aumenta julgamento. Aprendemos menos. Ou aprendemos mais lentamente, ou aprendemos mais dificilmente, porque essas são as qualidades necessárias para a aprendizagem. Como é que se dá o nosso processo de formação dentro destes cenários da cultura? Todos nós passamos por um processo de formação com as pessoas que nos criaram, né? Nossos pais, os adultos com quem convivemos, a rua em que a gente cresceu, a comunidade que a gente cresceu, as instituições que a gente frequentou, a escola, o clube, a igreja, o templo, etc., que nos dão os valores dessa cultura, nos repassam os modelos dessa cultura. Todos passamos por esse processo de formação. É sempre bom lembrar que a palavra formação é uma palavra de origem latina, que significa colocar numa forma. Então todos fomos formatados, recebemos uma forma, ou uma forma de enxergar a realidade. A esta forma ou forma, a ciência vai dar o nome de paradigma. O que é um paradigma, essa palavra que está tão na moda? Paradigma nada mais é do que a forminha que a gente recebeu no nosso processo de formação para enxergar a realidade. Todos enxergamos a realidade a partir dessas formas, desses paradigmas que criam o modelo que a gente enxerga, a forma como a gente vê. Para a gente entender isso ainda melhor, eu gostaria de pedir às pessoas que usam óculos que, por favor, emprestem os seus óculos por alguns instantes para quem não usa, por gentileza. Ok, podem devolver os óculos para os colegas poderem acompanhar a palestra. Eu costumo brincar que há 2 possibilidades nessa dinâmica dos óculos. A primeira possibilidade é aquela pessoa que acaba de descobrir que só faltava o óculos para ela dar certo na vida. A essas pessoas eu recomendo uma visita urgente ao oftalmo. Mas, na verdade, nos interessa aqui como exemplo, né, as pessoas que experimentaram lentes muito fortes que não precisam. O que é que vocês viram? Nada. Muito bem. Esta é outra metáfora, outro exemplo comparativo para entendermos como se dá o nosso processo de formação de foco, de visão da realidade. Qual é a visão que nós temos sobre a vida e sobre as coisas? É como óculos. Os óculos não foram feitos para vermos melhor. Os óculos são feitos para distorcer as imagens de forma que a pessoa que tem dificuldade visual possa enxergar. Então, o que fazem as lentes dos óculos? Elas ampliam ou diminuem, afastam ou aproximam a imagem. Tanto é assim que quem não tem a dificuldade, quando coloca o óculos, não consegue enxergar. Não é para ver melhor, é para distorcer. E esta é a forma de entendermos como é o nosso processo de aprendizagem na formação, no modelo da cultura. Todos nós, sem exceção, desde pequenininhos, recebemos lentes mentais para ver o mundo. Essas lentes não são feitas para ver melhor o mundo. Elas são feitas para distorcer a realidade, de forma que nossa capacidade de compreensão, que é limitada, possa compreender a realidade. Todas e todos enxergamos a realidade a partir dessas lentes, que nós vamos dar o nome de crenças.
Todos enxergamos a realidade a partir do filtro das nossas crenças. Assim, o que você acredita como verdade não é a verdade absoluta. É só o seu jeitão de ver a verdade. Quando eu me dou conta disso, eu estou apta para aprender. Eu posso sair do meu ponto de vista. Lembra, ponto de vista é uma vista que eu tenho, uma perspectiva que eu tenho sobre um ponto da realidade. Lembrando que tem bilhões de perspectivas e bilhões de pontos. Mas, mesmo assim, vamos ver desse ponto de vista. Então, eu tenho um ponto de vista que é como eu enxergo determinada coisa. Eu posso, quando eu me dou conta que é isto, né, que eu só tenho uma perspectiva de realidade, eu posso enxergar a realidade através de outro ponto de vista, que também não é a verdade absoluta, mas eu amplio a minha percepção se eu ouço a visão do outro. Agora eu tenho 2 pontos de vista, não um só. Eu posso ainda acrescentar mais um ponto de vista e tenho 3. E eu começo a ampliar a minha visão de mundo, porque agora eu enxergo a forma como muitos estão vendo, e não só a forma como eu vejo. Mas qual é a nossa tendência? Nossa tendência é ficar congelado no nosso ponto de vista, defendendo ele, dizendo que é assim mesmo, mesmo quando a gente não gosta. Mesmo quando a gente não gosta, a gente diz, mas eu não consigo mudar. Não, mas é assim mesmo. A gente fica defendendo nosso ponto de vista, a gente é capaz de se bater numa discussão. Entrar num debate para dizer que eu estou certo e o outro errado, que eu sei e o outro não sabe. Isso já aconteceu com vocês ou só comigo? Toda discussão é de ponto de vista. Toda discussão é sobre lente. A minha lente ou a sua que vai imperar. Nunca é sobre a verdade. Aliás, a verdade nem precisa ser discutida, ela é por si mesma. O que nós discutimos são as lentes que nós temos para enxergar a realidade. Até aqui estamos juntos, gente? Muito bem, mas o que nos interessa aqui? Esta é a questão que nos interessa. Se nós todos enxergamos a vida através de lentes recebidas dentro de uma dada e determinada cultura, com que lentes você vê o mundo? Isso que nos interessa. Com que lentes você está enxergando a realidade? Bem, a filosofia vai nos dizer que nós temos paradigmas fundamentais, ou seja, lentes recebidas em determinadas culturas que organizam a nossa forma de ver a realidade. E dentro da nossa cultura, dentro do modelo de cultura especialmente do Ocidente em que nós vivemos, na região que nós vivemos, no país que nós vivemos, especialmente dentro do cenário que nós vivemos, nós recebemos a orientação e o treinamento do paradigma da escassez. O paradigma da escassez é o senso da falta. Então falta tempo, faltam recursos, faltam condições, faltam ideias, faltam soluções. Nós crescemos dentro do senso da falta. Talvez vocês tenham ouvido frases do tipo, pensa que meu dinheiro é capim, que dá em árvore, que cai do céu. Alguém mais ouviu essa frase quando era criança? Teve gente, inclusive, que já passou para frente, né? Treinando outros no paradigma. Está tudo certo. É assim mesmo que acontece, está tudo certo. O que nós temos que entender é que isso não é verdade, é um treino. É uma lente para enxergar a realidade. Só que quando eu aprendo que as coisas não são fáceis, não caem do céu, que sempre tem falta e falta, né? E aí a gente olha a falta. Falta tempo, falta recurso, falta dinheiro, faltam pessoas, faltam condições, faltam soluções. A gente vê muito treino da falta acontecendo o tempo inteiro. Nós desenvolvemos comportamentos sociais, que daí vão parecer que é normal, porque todo mundo tem o mesmo comportamento. Quais são os 2 comportamentos típicos e base do paradigma da escassez? Esforço, claro, porque se não cai do céu vou ter que me esforçar muito, e reclamação, porque se eu não reclamar, como é que vão saber que eu estou me esforçando, é ou não é? Então as coisas andam juntas. O comportamento da escassez é esforço e reclamação. Vamos entender o que é esforço, que nós valorizamos muito na nossa cultura, imaginando que é verdade mesmo. Vamos entender o que é esforço. Eu faço parte de uma associação de mulheres de negócios, uma rede internacional, moro em Florianópolis, nós temos
uma unidade da entidade em Florianópolis. E uma colega, numa noite de reunião, foi contar o que ela tinha feito pela associação naquele dia. E ela começou a falar dela assim: ai, você já sabe que depois disso vem uma desgraceira, não é? Então, com esse nível de drama, ela falou: hoje eu fui ao banco, aí eu tive que entrar na fila, até a gerente me atender. Quando a gerente me atendeu, faltou um documento. Aí eu tive que voltar para o escritório, que no caso dela é do ladinho do banco. Eu tive que voltar para o escritório. Aí eu liguei para Brasília, não tinha o documento. Eu liguei para o Rio de Janeiro, não tinha o documento. Aí eu liguei para Porto Alegre, consegui o documento. Eu voltei ao banco, enfrentei a fila de novo. Mas quando a gerente me atendeu, eu consegui. Olha, está aqui o que nós precisávamos. Bom, vamos lá. Do ponto de vista prático, objetivo, pragmático, ela foi 2 vezes ao banco, fez 3 ligações telefônicas, certo? Agora, de um ponto de vista emocional, ela escalou o Everest, ela cruzou os Andes, ela fez o caminho de Santiago 3 vezes. Do ponto de vista emocional, foi um épico, uma epopeia, foi um ato heróico. Do ponto de vista emocional, foi uma travessia muito difícil, foi um dia complicadíssimo, foi muita coisa para fazer. O que é o esforço? Esforço não é a tarefa, não é o trabalho, não é o empenho, não é a energia aplicada, sabe o que é pior? Não é nem o resultado alcançado. Em muitas organizações as pessoas me dizem: não está dando resultado, mas se esforça tanto, como se uma coisa compensasse a outra. Porque não tem vínculo entre esforço e resultado. Nós vamos ver que o esforço é por si independente, às vezes até não estamos conseguindo o resultado, mas nos justificamos pelo esforço. O que é o esforço? O esforço é um paradigma, é o peso emocional que eu coloco sobre tudo isso, que eu coloco sobre a tarefa, sobre o empenho, sobre a energia, sobre a construção do resultado. É como eu sinto que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. É uma sensação, é uma emoção. Esforço, portanto, é uma criação nossa, é uma forma de perceber realidade, é uma lente para a gente enxergar as coisas. E nós criamos a cultura do esforço. Estamos nos esforçando muito. Só que nós precisamos compreender que o esforço é o pior e o mais difícil caminho para a gente levar a vida. Porque as pesquisas cerebrais, e eu trabalho desde 2000 com centros de pesquisa e canais de pesquisa pelo mundo, faço parte, desde 2000, quando terminei meu doutorado, de uma rede internacional de pesquisa. Nós estamos fazendo, dentro de um cenário internacional, uma pesquisa cerebral de muito tempo, com muitos pesquisadores em várias partes do mundo, mapeando atividades cerebrais. E descobrimos que áreas opostas do cérebro também manifestam comportamentos opostos. Qual é o oposto do esforço, portanto? Podemos hoje compreender do ponto de vista cerebral qual é o oposto do esforço. E diferente do que a gente poderia acreditar que é relaxamento, férias ou preguiça, ou falta de vontade ou o que seja, do ponto de vista cerebral, o oposto do esforço é estratégia. E estratégia significa conseguir fazer mais com menos, enquanto o esforço é fazer mais do mesmo. E se nós estamos treinados no esforço, nós não estamos treinados na estratégia, porque são opostos. Então nós somos pessoas esforçadas e nada estratégicas. E o resultado não vai acontecer com esforço, porque o resultado exige estratégia. Fomos treinados para não obter resultados. E somos bons nisso, porque fomos treinados de muito tempo, nos tornamos muito bons em nos esforçar. E aí você vai dizer: nossa, mas eu tenho tantos resultados. Imagina se você não tivesse o esforço atrapalhando. Imagina se você tirasse essa atrapalhação emocional do seu campo. Porque, gente, nós não nos damos conta como isso atrapalha, como isso influencia na forma como nós vemos e nos relacionamos com a vida. Tem gente que está se esforçando já no futuro. Não, a semana que vem vai ser um horror. Acorda de manhã e diz: hoje vai ser daqueles dias, nem aconteceu ainda.
E a pessoa já está sofrendo. Ela sofre pelo dia que ainda vai acontecer e ela sofre pela próxima semana, ou pelo mês seguinte, ou pelo ano que está começando. E nós não entendemos que tudo isso é criação mental. A gente acha que é verdade mesmo. A gente acredita que é verdade. Essa é a coisa mais engraçada quando a gente começa a aprender do processo e a descobrir como fazer diferente. Porque é mágico. Dá para ser leve, dá para ser feliz agora. Não é daqui uma semana, nem daqui um mês, nem depois que acontecer alguma coisa, que eu me mudar, que eu me casar, que eu me separar, que eu tiver filhos, que os filhos saírem de casa, que eu voltar da viagem, que eu fizer a viagem. Não é depois, é agora. É a forma de perceber a realidade, é o jeito de conceber a vida. Mas eu falei que eram 2 comportamentos, né? O esforço, que o seu oposto à estratégia, ou eu estou me esforçando, ou estou sendo estratégico. Não há como utilizar essas 2 habilidades, porque são habilidades cerebrais distintas, ao mesmo tempo, não há como. Eu tenho que mudar o canal e me tornar estratégico ao invés de esforçado. E o segundo comportamento, que é a reclamação. E a reclamação é tão típica na nossa cultura, mas tão típica, que até para puxar assunto com desconhecido a gente reclama. Mas que frio que está fazendo hoje, hein? Ou que calor. Ou que trânsito. Ou que chuva. Ou que sol, não importa o que seja, né? E a gente até pensa, não, mas claro, as pessoas vão reclamar daquilo que é ruim, né? Aí, em São Paulo, tem aquele trânsito horroroso, todo mundo reclama o tempo inteiro do trânsito. Eu fui fazer uma reunião no 7 de setembro, em São Paulo, que é feriado, a cidade está vazia. Fui fazer uma reunião na Universidade da Paz, na Unipaz, em São Paulo. E aí, uma pessoa que chegou para a reunião disse, meu Deus, a cidade está vazia. As ruas estão vazias, reclamando. Porque é uma forma de nos comunicarmos e nós não entendemos isso. Para nós é normal. Roberto Cremo, o atual reitor da Unipaz, chama isso de normose. É a síndrome da normalidade, porque todo mundo faz, até parece que é normal. Nós não nos damos conta do impacto que isso tem sobre nós, sobre performance, sobre resultado, sobre saúde e sobre vida. Vida. Essa coisa que a gente almeja tanto e não percebe que já está acontecendo. Por que a gente reclama? Eu disse que a gente reclama porque a gente precisa falar do esforço que a gente está fazendo, né? Mas a gente obtém alguma satisfação ao reclamar. Eu faço parte de um grupo de palestrantes, a gente se autodenomina os chapas, porque a gente se reúne todo ano na Fazenda Chaparral do Marins, do Luiz Marins, que é um grande palestrante. Nós somos em 15, os 15 mais contratados do Brasil. Todo ano a gente se reúne. A gente se encontra várias vezes, troca muitas mensagens, mas nessas reuniões anuais, oficiais, a gente sempre conta causos um para o outro. Compartilha causos. E o Marins contou um caos que eu acho bem interessante para ilustrar essa questão de por que a gente reclama. Ele contou que, enquanto a sua avó era viva, sempre que possível ele ia tomar café da tarde com ela 1 vez por semana. Numa dessas visitas, ele vai e a avó pergunta, ei, Luizinho, está tudo bem? E ele diz, está tudo bem, vó, mas eu tenho passado muito tempo em hotel, muito tempo viajando, muito tempo longe de casa, muito tempo sozinho. Tenho sentido falta da família, vó. Ai, Luizinho, para com isso, família é muito importante. Mas, vó, eu adoro o que eu faço, eu adoro encontrar as pessoas, eu adoro compartilhar conhecimento, adoro fazer palestra, dar curso. Ai, Luizinho, então continua. Mas, vó, a Cristina está até reclamando que ela está criando os meninos sozinha, que eu não fui nenhuma vez nesse semestre na escola dos meninos. Ai, Luizinho, para logo com isso, ser pai é muito importante. Vó, você não está entendendo. Ela disse, estou entendendo sim, você quer que eu tenha pena de você. Por que a gente reclama? Para que tenham pena da gente, da vida que a gente está levando, de como a gente está se esforçando.
Quer ver uma coisa mais anticlímax do mundo? Você está no meio de uma belíssima de uma reclamação e a pessoa vem dar sugestão de melhoria. Não é para isso que a gente reclama. A gente reclama para que a pessoa diga, com esse nível de empatia, nossa, meu Deus, que vida! Como você aguenta? E quer saber o máximo, o auge da empatia, o máximo do reconhecimento, quando ela diz, só você para aguentar essa vida. Aí você se sente heróico. Quem mais aguentava tanta desgraça? Quem mais ia dar conta de tanta coisa ruim? Como se isso fosse uma vantagem. E nós não percebemos. É como se nós estivéssemos cegos com uma viseira. O nosso foco está completamente deturpado. A nossa forma de perceber com que lentes nós estamos vendo a vida. E qual é o oposto da reclamação do ponto de vista cerebral? A gente poderia pensar, elogio, gratidão, reconhecimento. Não. Isso tudo também é bom, mas não é o oposto da reclamação. O oposto da reclamação é responsabilidade, olhem só. Quando o indivíduo está reclamando, ele não se acha responsável, é outro que é culpado. Alguém errou, não sou eu. Agora, quando eu me sinto responsável, vou reclamar do quê? Pois sou eu o responsável? Sou eu que estou fazendo acontecer? Sou eu que estou criando a vida? Sou eu que estou decidindo isso? Sou eu que estou vivendo aqui? É o oposto à responsabilidade. Então, nós fomos criados no paradigma, criados e treinados no paradigma da escassez, que nos conduz a um comportamento de esforço e reclamação típicos. Todos os dias, o dia todo, nós colocamos esse treinamento em prática e nos tornamos bons nisto. Somos ótimos. Qual é o novo treino, então? A nova necessidade de aprendizagem que nós temos? Aprender estratégia e responsabilidade. É outra nação, é outra comunidade, é outra organização, é outra pessoa, é outra vida. Outros cenários constroem outra vida. Outros padrões constroem novas responsabilidades, novas estratégias, novas condições, nova realidade. Nós não entendemos que a realidade é fruto do paradigma. Nós achamos que a realidade é a verdade. Nós não entendemos que é fruto da forma como nós pensamos. Não entendemos que o foco define o destino, define a sorte. Nós achamos que assim é. Nunca paramos para questionar. Mas aí tem um método extraordinário. Extraordinário, que nos permite fazer mudanças extraordinárias. E nos tornarmos livres daquilo que está limitando nossa vida. Um método extraordinário chamado educação. É aquilo que amplia a nossa consciência. E aqui eu não estou falando de um processo apenas de aprender dados e fatos. Não é uma escolarização simplesmente. Educação é aquilo que amplia nossa consciência sobre a realidade. Sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as coisas. E quanto mais nós nos educamos, ou seja, quanto maior o processo educacional pelo qual passamos, mais livres nos tornamos. Isso é um sintoma da educação. Indivíduos educados são livres, indivíduos muito educados libertam outros indivíduos. E é preciso, portanto, que nós sejamos capazes de desenvolver uma consciência de liberdade. A primeira coisa que eu tenho a informar a você, você é livre. Os filósofos dizem, há uma vida que merece ser vivida. Então eu vou complementar, você é livre para viver a vida que merece ser vivida. Você está vivendo a vida que não merece ser vivida? Para agora. Para que você está vivendo o que não merece ser vivido? Para agora. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido você aplicar qualquer tipo de energia, vontade, empenho, capacidade, talento que seja, para fazer a vida que não merece ser vivida. Aí eu tenho muitos clientes, né, de coaching, tenho muitos alunos, tenho clientes corporativos, e as pessoas dizem, pelos aspectos do medo aprendido no paradigma da escassez, mas eu tenho que pagar as contas. E quem não tem, eu também tenho. Todo mundo tem que pagar a conta.
E o que isso tem a ver com a vida que merece ser vivida ou não merece ser vivida? Não, mas eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Sim, tem que trabalhar, ótimo. Trabalhar é ótimo, eu adoro trabalhar. O que isso tem a ver com a vida que merece ser vivida ou não merece ser vivida? Não, mas que a gente não tem escolha. Quem falou? Isso é um conceito seu. Você é livre para decidir se tem escolha ou não. Por que nós fazemos o vínculo, por exemplo, de pagar contas? Eu tenho que sofrer ou ser infeliz ou me esforçar para pagar contas? Quem falou? Onde é que você construiu esse vínculo mental? Onde é que você resolveu que uma coisa e a outra estão ligadas? Isso é solução sua para a vida. Você pode solucionar a vida do jeito que você quiser. Eu pago conta sendo feliz. Não é melhor? Pensa a respeito. É uma questão decisória. Você é livre para viver a vida que merece ser vivida. Essa é a primeira informação que eu gostaria que você tivesse em conta. Agora, vamos entender, do ponto de vista prático, como é que isso acontece em nós, no nosso corpo, na nossa fisiologia, na nossa biologia. Eu preciso de uma pessoa como voluntária que nunca tenha assistido uma palestra minha, por favor. Alguém como voluntário? Eu juro que não vai pagar mico, juro. Oi, como é seu nome? Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Bom, o Gabriel é nosso voluntário. Você é daqui mesmo de Santa Cruz? Ok. Você é destro ou é canhoto? Destro. Por favor, para o lado de cá, então. Muito bem, eu e o Gabriel vamos fazer uma demonstração agora. Nós vamos fazer um experimento científico. A primeira coisa que nós vamos fazer é o que na ciência nós chamamos de experiência de referência. Nós vamos ver qual é o nível de força que o Gabriel tem sem que a gente faça qualquer interferência no seu paradigma, nas suas crenças, no seu foco, na sua forma de perceber a realidade. Como ele está agora, da forma como ele pensa, o jeito como ele normalmente vive, qual é o nível de força que ele tem. Então, por favor, Gabriel, coloque o seu braço direito, é o mais forte, certo? Você é destro. Então, coloca a frente assim. Eu vou fazer pressão para baixo e você vai manter o braço nessa posição, fazendo pressão contrária, tá bem? Vou pressionar e você vai manter aqui. Posso pressionar? Ok? Você está sentindo a pressão? Sim. Ele é forte, eu não consigo mover o braço dele. Está sentindo a pressão? Ok. Pode relaxar. Sabemos que, normalmente, o Gabriel é forte. Ele tem um bom tônus. Olha que eu estou usando uma alavanca que está distante da base, né? A mão está mais distante do corpo, é mais difícil de manter. Mas ele é forte, eu não consegui mexer com o braço dele. Agora nós vamos fazer uma interferência. Nós vamos mudar o foco com uma outra estratégia de pensamento. Gabriel, gostaria que você trouxesse para a sua mente agora tudo que você considera negativo, as coisas ruins da vida, as perdas, aquilo que você não gosta de ver no mundo, as derrotas, as mazelas, a violência, enfim, tua coleção de coisas negativas. Quando você estiver pensando nisso, você me avisa, por favor. Está pensando? Coloca o braço à frente, mantém a força no braço, tá bem? Pode virar bem isso. Mantém a força no braço. E mantenha o pensamento nessas questões negativas. Mantenha aí o foco nas questões negativas e mantenha a força no braço. Tudo bem? Pode ser? Ok? A surpresa dele, né? Porque ele quer tentar de novo. Não precisa. Tudo certo. Surpreso? Não teve força para nada. O que aconteceu com o Gabriel? Por que ele perdeu totalmente o tônus, a força? Porque quando ele trouxe pensamentos negativos, a coleção dele, cada um de nós tem a nossa, e elas são diferentes, cada um de nós pensa que algo negativo é assim, ou algo negativo é assado. O Gabriel trouxe a coleção de questões negativas dele, ele produziu os hormônios estressores do sistema. Ele produziu cortisol, adrenalina, noradrenalina, deu uma descarga de tensão no corpo. Isso fez diminuir a área pulmonar.
Com isso, ele tem que aumentar batimento cardíaco e aumentar a pressão arterial. Para dar conta deste aumento do batimento cardíaco e da pressão arterial, ele precisa de energia, então ele vai buscar calor nas vísceras. Ele vai esfriar as vísceras para trazer este calor para o centro do corpo. É por isso que quando a gente tem um acidente ou leva um susto, uma má notícia, a gente sente um frio na barriga. Isso é assim rápido. Você pensou e aquilo já está acontecendo. Isso não é suficiente, o corpo vai buscar energia no epitélio, na membrana que recobre as células. E aí, deixa eu colocar isso aqui. E aí, o que acontece com o Gabriel? Ele desmonta o sistema imunológico, né? Este epitélio que mantém o sistema imunológico ativo, ele desmonta para trazer essa energia para o centro do corpo. Porque agora o corpo está preocupado com sobrevivência e não mais com vivência. Não quer saber se ele vai sobreviver no futuro, ele quer saber se vai sobreviver agora. E isto é uma coisa para a gente entender sobre foco. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre foco é que quando nós estamos preocupados com sobrevivência, nós não temos energia para vivência. Quando nós estamos preocupados com subsistência, nós não temos energia para existência. Então, é uma questão cerebral, o cérebro precisa se preocupar com prioridade. Assim, ele desmonta o sistema imunológico para trazer essa energia para o centro do corpo. Imunidade é uma palavra de origem latina que significa munido de si, poder pessoal. Ele perde poder pessoal, ele perde tônus, ele perde força física, ele não sustenta o braço. Isso tudo aconteceu instantaneamente. Ele pensou, já está acontecendo. Se ele visita esses pensamentos várias vezes ao longo do dia, qualquer pensamento reclamatório é estressor. Ai, meu Deus, quanta coisa tem para fazer. Ai, eu não vou dar conta. Ai, é muita coisa. Ai, esse mundo não muda. Ai, as coisas não estão acontecendo. Ai, ninguém me ajuda, seja lá o que for. Eu visito esses pensamentos, eu estou dando pequenas doses, ou às vezes grandes doses, de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Ao final de um dia eu posso ter dor na nuca, dor nos ombros, dor nas articulações, dor na lombar, dor de cabeça, posso fazer uma leve febre, ter dificuldade de conciliar o sono. Posso desregular o apetite, sentir mais fome, vou precisar de mais caloria. Vou comer bobagem porque eu estou precisando, meu corpo está necessitando daquilo para se manter. Se faço isso muitos dias, eu posso dormir e acordar me sentindo cansada. Modo de operação interno. Mas nós não vamos te deixar assim, Gabriel. Agora nós vamos mudar o foco, a estratégia de pensamento mais uma vez. Vamos lá, Gabriel, agora eu queria que você trouxesse para a sua mente tudo que você considera positivo. As boas coisas da vida, as conquistas, os afetos, as viagens, os bons momentos, as melhores coisas. Quando você estiver pensando nisso, você me avisa, por favor. Está pensando? Coloca o braço à frente, mantenha a força no braço e mantenha o pensamento nessas questões positivas. Tudo bem? Pode ser? Posso pressionar? Eu não quero te machucar, mas eu vou me pendurar um pouquinho. Percebeu? Muito bom. Muito obrigada. Assim, pode falar. Realmente obrigada, Gabriel. Com este exercício, nós podemos ver a importância do padrão que cria a realidade. O padrão que cria a realidade é o pensamento, a forma pensamento, o paradigma, o modelo mental, a forma como vemos as coisas, a forma como orientamos nosso olhar para as coisas. Veja o que acontece nessa terceira experiência, em que o Gabriel não queria machucá-lo, né, porque a gente está usando uma alavanca distante da base, mas eu me pendurei um pouquinho no braço dele e eu não consegui mover o braço dele. Ele estava mais forte. Eu estava fazendo uma pressão maior e não consegui mover o braço. O que acontece? Ele produziu, ao trazer essa coleção de visões positivas que ele tem sobre a realidade, o seu acervo de fortalezas, ele produziu serotonina, endorfinas, ocitocina, dopamina.
Serotonina é o hormônio do bem-estar. Imediatamente ele recebe uma descarga de bem-estar, relaxa, abre a área pulmonar, recebe mais oxigênio, diminui batimento cardíaco, diminui pressão arterial, sobra energia, aumenta calor nas vísceras. Ele está começando a fazer uma prevenção glandular. Ele está prevenindo o diabetes. Só de pensar. Só ao pensar. Ele produz também endorfinas, analgésicos, anestésicos e anti-inflamatórios naturais. Onde está inflamado, desinflama, onde está doendo, para de doer. A gente produz remédio, medicina com o pensamento, ou veneno, dependendo do pensamento. Então, a descarga de endorfina que vai curar o corpo. Ele produz dopamina. O hormônio é absolutamente fundamental para ter interesse pela vida. Quando nós estamos em tristeza profunda, depressão, nós precisamos do reforço de dopamina. Nós não estamos produzindo dopamina. Nós vamos precisar de elementos químicos que possam produzir isso para a gente. A dopamina nos dá vontade de fazer as coisas, de aprender, de viver, de fazer, de viajar, de tentar, de mudar. Ocitocina, literalmente a gente recebe mais luz. Com a ocitocina nós capturamos mais luz. E com isso nós vemos mais detalhes, mais soluções, nos sentimos mais conectados com as pessoas. A ocitocina é absolutamente responsável por essas condições. Quando nós estamos vivendo, vocês devem se lembrar de algum momento em que estavam vivendo um problema muito grande, que você não parava de pensar nesse problema. Quando você lembra daquela época, parece que os dias eram cinzentos. Baixa ocitocina, não tem luz. A gente está num mundo cinzento, mundo escuro, por causa do hormônio. Então, nós somos o que nós pensamos, nunca é o que está acontecendo. E nós podemos transformar isso, e a nossa disposição e a nossa saúde vai se transformar a partir disto. Até aqui estamos juntos, gente. Muito bem. Como é que nós vamos fazer essa transformação de foco? Como é que nós vamos organizar um outro destino para nós? Uma outra forma de conceber realidade? O que nós precisamos entender, e que é muito importante que a gente entenda, é que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Nós achamos que nós estamos vendo a realidade, tudo que nós estamos vendo é espelho. O tempo inteiro o mundo é espelho. Espelho da condição que eu tenho para enxergar a realidade. Até aqui estamos juntos. Se você não está gostando do que você está vendo, é melhor mudar a projeção, aquele que projeta. Eu tenho que me transformar para que o meu mundo se transforme. Porque o que eu estou vendo é espelho, tudo que eu vejo sou eu. É a forma de conceber o mundo, é a forma de ver a realidade. Por isso eu preciso entender da gestão de processos. Gestão de processos. Eu quero dizer para vocês que esta talvez seja a parte mais importante de tudo que nós vamos ver nessa noite. Na verdade, é a base da minha pesquisa, do meu trabalho nos últimos 2 anos. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação em 2014 e 2015, 24 meses de formação com um professor norte-americano, um emérito professor norte-americano chamado William Miller. Ele é considerado o maior especialista mundial em motivação e mudança. Hoje ele tem um trabalho de 47 anos de pesquisa cerebral. E foi um mergulho tremendo, nesses 2 anos estudando com o professor, um mergulho tremendo em novos conceitos de realidade, em perceber a realidade em outros formatos e entender quais são os processos que geram mudança. E olha que eu trabalho com mudança há 25 anos, mudança de paradigma é o meu tema de estudo. Mas esses últimos 2 anos foram um impacto enorme na minha forma de perceber isso. E esse aqui é o meu resumo, aquilo que eu considero a essência deste entendimento. Vamos entender como é que se dá a gestão de processo, que processo nós somos. Primeiro e antes de tudo, nós somos um processo atômico, certo? Todos nós, lembram? Um pouquinho de revisão de aula de química. Todos nós somos formados por átomos.
Nosso corpo é formado por átomos. As roupas que nós usamos, inclusive, as cadeiras que vocês estão sentados, as paredes, o teto, o piso dessa sala, até esse ar que nós respiramos, tudo neste universo conhecido é formado por átomos. Átomo é a qualidade energética do universo, absolutamente indispensável para materializarmos qualquer coisa neste mundo. Se você quer materializar alguma coisa, você vai precisar de átomos. E átomo é a coisa mais abundante do universo. Portanto, escassez é uma crença. Começa por aí, do ponto de vista físico, escassez é uma crença. É a forma como nós concebemos realidade. A realidade é abundante o tempo inteiro. Mas nós todos somos formados por átomo. Esse ambiente atômico, os físicos vão chamar de campo quântico. O que é campo quântico? Essa coisa que está tão na moda também, todo mundo está falando de quântica. E campo quântico nada mais é do que o universo atômico, esse ambiente em que todos nós estamos mergulhados, que é formado por átomos. Vocês se lembram das aulas de química, como é um átomo? Um átomo é formado por um núcleo, ao redor do núcleo tem prótons, carga eletromagnética positiva, e ao redor dos prótons tem elétrons, carga eletromagnética negativa. Lembram disto? Quando nós estamos bem tranquilos, esse campo quântico que somos, esse universo atômico que somos, também está bem. Nós vivemos uma espécie de dança cósmica. Nós estamos em sintonia com tudo, está tudo bem. Vocês já sentiram isso, não sentiram? Esse bem-estar, parece que você e o mundo estão em plena paz. Isso é campo quântico que está tranquilo. Você se estressou, qualquer nível de estresse, pronto. Bagunça o campo quântico. Esse estresse, essa energia gerada por nossos pensamentos, nossas emoções, essa energia faz o campo quântico entrar numa espécie de caos. E esses níveis de estresse podem provocar o que na física vai se chamar, a partir dos acidentes ocorridos, sequestro do elétron. O elétron sai da órbita do átomo e ele fica perdido no nosso organismo como uma partícula livre, também chamado de radical livre. Meninas, as revistas femininas estão falando um monte de radical livre. O radical livre provoca o quê? Envelhecimento, adoecimento. O que é um radical livre? É este elétron que sai da órbita do átomo, fica perdido no nosso organismo, produzindo doença e envelhecimento. E foi produzido por estresse. Até aqui estamos juntos? Todo mundo já consegue reconhecer isso na própria vida? Bom, muito bem. Estes radicais livres, eles promovem uma oxidação, eles vão atrair, claro, esses radicais livres vão atrair outros radicais e vão produzir uma oxidação. É por isso que os cremes hoje são antioxidantes. Há produtos de estética antioxidantes para combater essa oxidação provocada pelo estresse do campo quântico que vai produzir esses radicais livres. Muito bem. Se nós estamos oxidando a partir do estresse, sabe o que literalmente significa? A gente está enferrujando, gente. Oxidar é enferrujar. Não sei se você já teve essa sensação, inclusive. Você acorda de manhã e diz, hoje não vou sair da cama. Não dá. Tudo enferrujado. É literal, é verdade, você está enferrujando mesmo. Você pensava que era uma metáfora, que era brincadeira, não é não. Então, aqui, quando a gente tem uma oxidação, a gente precisa dissolver, o corpo é muito inteligente. Ele vai dissolver essa oxidação. Então, ele vai produzir o que para dissolver essa oxidação? Essa ferrugem. Ácido. Esse ácido deveria limpar o campo, fica tudo bem, a gente volta a ficar zen, está tudo ótimo. Só que a gente não para de produzir radical livre, a gente não para de produzir oxidação, então a gente não para de produzir acidez, nosso corpo fica ácido. Um corpo ácido, ele envelhece mais rápido e adoece mais. O nível de acidez do corpo, que é provocado por esse nosso estresse, ele provoca envelhecimento e adoecimento. Estamos juntos até aqui, gente?
Então, quando o organismo é alcalino, ele está jovem. Quando ele é ácido, ele está velho. Portanto, juventude ou velhice não é uma questão cronológica, é uma questão biológica. Tem jovens de 20, 30 ou 80 anos, e tem velhos de 20, 30 ou 80 anos. É uma questão biológica. É como está o nosso organismo. Os bebês são mais alcalinos, e os velhos de qualquer idade têm um corpo ácido, que predispõe a doenças e predispõe a um envelhecimento acelerado. Então, qual é o segundo nível de processo que nós precisamos compreender? Molecular. Aqui, os biólogos vão chamar de meio biológico, ou seja, é aqui que começa a acontecer a vida. Com átomos, a gente pode fazer cadeiras, a gente também pode fazer indivíduos, vida, mas a gente precisa de moléculas, de informação para produzir a vida. Se não tiver informação, a molécula que produz a informação bio, a informação de vida, nós não temos vida. Só energia não promove vida. A gente precisa de energia do átomo e informação da molécula para ter vida. Aqui nós temos, então, o meio biológico. O meio biológico é aquele que está informado, ou seja, que ele tem informação para funcionar. Quando o campo quântico está bem, o meio biológico está bem, a informação flui, tudo funciona, uma molécula conversa com outra, conta o que está acontecendo, diz o que é para fazer, tem tempo, tem paciência, não entendeu, explico de novo, entendeu? A molécula está feliz. Mas, quando a gente está estressada, a molécula fica estressada também. A informação não flui, ela não quer contar, ela fica braba, sabe? Igualzinho a gente. A informação não flui. Quando a informação não flui, o organismo não funciona direito, os órgãos não funcionam direito, o sistema não funciona direito. A esse negócio que não funciona direito, a gente dá o nome de doença. Mas não está funcionando direito porque a informação não está fluindo muito bem, não está funcionando bem. Nível ácido, pior ainda. Terceiro nível, celular. As células são alimentadas pela energia dos átomos e pela informação das moléculas. E as células têm a função de nutrir o corpo. Essa é a função, com duas tarefas. A célula retém o que precisa e excreta o que não precisa. Quando a célula está bem informada, ela retém realmente o que ela precisa e excreta realmente o que ela não precisa. Quando ela está mal informada, ela retém o que ela não precisa, colesterol, ela retém cálcio nas artérias. E ela excreta, por exemplo, cálcio nos ossos. Quando ela retém cálcio nas artérias, que é para ela não reter, ela cria arteriosclerose, um coração que vira pedra. E quando ela excreta cálcio dos ossos, ela cria osteoporose, um osso poroso. Tudo por falta de informação, porque ela está excretando errado e retendo errado. E a gente pode excretar cromo, zinco, vitamina D, tudo que é importante para o organismo funcionar bem, e começa a ter doenças degenerativas, dores constantes, problemas articulares, etc., etc., até degenerações mais sérias. E quando a gente retém o que não precisa, a gente tem inflamações. Essas inflamações muitas vezes se apresentam como sobrepeso, obesidade, dificuldades mil. Então, aqui nós estamos falando sobre o processo de gestão. E o quarto aspecto que nós vamos ver é o orgânico, que é o mais visível. É o mais visível. Este processo orgânico é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue medir, é o que a gente consegue sentir e perceber. O que eu gostaria que vocês notassem, por favor, observem, os processos que vêm antes são os que fazem o processo orgânico. O campo quântico, atômico, o meio biológico, molecular, e o meio celular são responsáveis pelo organismo que nós temos. Todos esses três são invisíveis a olho nu.
O que nós vemos é o orgânico, o sutil modelo denso, o abstrato cria o concreto. O que é intangível cria o tangível, o pensamento forma a realidade. Aquilo que a gente não consegue capturar é que forma a realidade que a gente vê e captura. Está claro isso, gente? Muito bem, obrigada pelo muito claro. Claríssimo como água cristalina na fonte? Perfeito. Então, se aquilo que é invisível em nós modela e cria o que é visível em nós, talvez nós devêssemos dar mais foco para aquilo que é invisível. Tomar mais cuidado com aquilo que é impalpável, com aquilo que é tão abstrato, com aquilo que a gente não consegue medir e pesar e notar. Hoje nós temos elementos que nos permitem perceber que nós somos um campo quântico, frequência de onda, né? Um átomo é frequência de onda, carga negativa, carga positiva, frequência de onda. Nós temos então o eletrocardiograma, um frequencímetro, mede a frequência de onda do coração, que é claro, é sempre no momento. Se você fizer um eletrocardiograma no outro dia, pode ser diferente, uma hora depois pode ser diferente, porque é frequência de onda, e a frequência de onda muda o tempo inteiro. Ou seja, nós podemos alterar nossa condição instantaneamente, porque nós somos frequência de onda. Eletroencefalograma, outro frequencímetro, a gente mede como está o comportamento cerebral, e se a gente mudar em 1 hora, em meia hora, em 5 minutos, nós já vamos ter outro frequencímetro mostrando no eletroencefalograma. O ultrassom também é um frequencímetro, tomografia computadorizada, como é aquele negócio? Densitometria óssea, tudo é frequencímetro, tudo mede frequência de onda. Raio-X, frequencímetro. Só vale para o momento. Você não pode usar um raio-x que você tirou há 5 anos atrás, você tem que fazer outro agora. Você não pode usar nem o de ontem para saber como você está agora. Porque pode ter se alterado. Porque é frequencímetro, é frequência de onda, é instantâneo, muda toda hora. E nós podemos alterar a frequência de onda na medida que entendemos esse processo. Então agora eu vou mostrar algumas imagens para a gente ver o orgânico e entender o que aconteceu antes, tá? Por favor, não se estressem agora. Não se estressem. Aqui nós temos uma imagem do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2003, quando ele assumiu o primeiro mandato como presidente. E agora nós vamos ver uma imagem dele 8 anos depois, exatamente 8 anos depois, no dia da posse da sua sucessora. Dá para perceber o nível acelerado de envelhecimento e adoecimento, naturalmente, nível de acidez alto, nível de oxidação alto. O que acontece? Nós sabemos que quando o meio biológico, o campo celular está ácido, está predisposto a doenças, muito ácido a doenças graves. Vocês se lembram o que acontece com esse presidente logo depois que ele sai do governo? Ele tem um câncer. Câncer é uma doença de ambientes ácidos. Então aqui nós estamos vendo que o organismo mostra, a partir dessas estruturas invisíveis, da forma de pensar e da forma de lidar com a vida. Agora nós temos mais uma imagem. Não se estressem, por favor. Essa é da nossa atual, ainda, presidente Dilma Rousseff, no dia 1º de janeiro de 2011. Vocês se lembram, ela tem um câncer antes de entrar no governo, já sabemos que esse indivíduo tem dificuldades de lidar com seus campos de estresse, com seus desafios. Todos nós temos algum nível de desafio nisto, e cabe a nós um longo, talvez, e profundo processo de aprendizagem. É absolutamente possível nós transformarmos. Mas o que acontece com a nossa atual presidente, Dilma Rousseff? Ela faz um tratamento, entra
num processo mais... Ela alcaliniza o meio, ela melhora, ela está num bom momento biológico aqui. Ela dissolveu o câncer neste momento, ela está num bom momento biológico. Agora nós vamos vê-la um ano depois, exatamente em janeiro de 2012. Notem o nível de congestão facial em um ano. Esse inchaço, essa congestão facial em um ano, o que significa que as células não estão sabendo fazer o processo de excreção e retenção. Então, há processos estressores fortes acontecendo. E olhem aqui, no final de 2014, dezembro de 2014, depois dela ter sido reeleita já. Olhem, percebam o tônus facial, tônus cai. Percebam o rosto, a queda do tônus facial. É o mesmo exercício que eu e o Gabriel fizemos. O que acontece? Dependendo da forma como nós pensamos, nós não sustentamos o tônus. O Gabriel não consegue sustentar o braço, quando ele coloca uma estratégia de pensamento estressora. Tudo cai, gente, quando a gente está no ambiente estressor. Viu, meninos? Tudo cai. É preciso ter clareza disto, certo? Para não dizer que isto é um caso só de brasileiros, vamos ver aqui o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Esse é o dia da sua posse, 1º de janeiro de 2009, e o mandato de 5 anos, nós vamos vê-lo no dia da sua posse de 2º mandato, 5 anos depois. Nível aceleradíssimo de envelhecimento. E aqui nós podemos perceber todos esses aspectos intangíveis e invisíveis vão ficar evidentes no aspecto orgânico. Mas será que então todo o sistema político, todo o poder e todos os embates que nós temos, os problemas que nós vamos enfrentar, são estressantes? Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos Sua Santidade o Dalai Lama, líder religioso e político do povo tibetano. Meados da década de 50, o Tibete é invadido pelos chineses. Dos 15 mil templos budistas tibetanos, 12 mil são destruídos. Centenas de milhares de tibetanos são torturados e mortos. Os tibetanos vivem no exílio, sem nação. O governo tibetano hoje está em Dharamsala, nas montanhas indianas, nas montanhas da Índia, nos Himalaias indianos. Dalai Lama trabalha durante décadas pela libertação do povo tibetano ainda preso sob jugo chinês e a devolução do território tibetano e a manutenção da cultura tibetana, para que isso não desapareça da terra. Não dá para dizer que esse indivíduo não tem problemas. Aliás, ele tem um problemão, que não é um mandato, é vitalício. Essa é a foto de 1989, quando ele ganha um Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho de libertação do povo tibetano de forma pacífica. E agora nós vamos vê-lo 10 anos depois, 1999. Parece até que ele melhorou, né? Olha o tônus facial, nível de serenidade, nível de presença, nível de tranquilidade. Agora nós vamos vê-lo 25 anos depois. Dá para perceber que esse indivíduo amadureceu, mas não dá para dizer que ele envelheceu. Ele não envelheceu como os outros exemplos que nós vimos. Ele amadureceu, porque o tempo pode nos amadurecer. Aí é cronológico, o envelhecimento é biológico. Percebem a diferença? Agora, o que será que faz um Dalai Lama, né? A gente não sabe muito da vida de um Dalai Lama, mas ele é um monge também, né? Um monge budista. O que será que ele faz diariamente, que muito provavelmente esses outros líderes que nós vimos não fazem como prática diária? O que vocês acham?
Meditação. E o que é meditação, gente? Diferente do que a gente acha no Ocidente, que é não pensar. É o que tem gente que acha, vou meditar, vou não pensar, não consigo não pensar, não medito. Não é nada disso. Não é isso. Meditação é não ficar naqueles pensamentos nocivos, é se esvaziar do veneno, é dissolver isto, é manter o foco no aqui e no agora, foco no aqui e no agora. A vida que está acontecendo nesse instante, parar com a angústia do passado e a ansiedade do futuro, curar a si mesmo, sair dos pensamentos nocivos, que nós vimos, eu e o Gabriel demonstramos, que a forma de pensar manifesta a realidade física instantânea. Então, nós temos um resultado disso. Agora eu quero mostrar para vocês umas imagens que eu gosto de ilustrar esta apresentação. Esta é uma moça que tem o seu primeiro registro de uso de droga, aqui nós estamos falando de cocaína e heroína, aos 21 anos de idade. O professor Miller, com quem eu trabalhei, ele é, por formação, um médico psiquiatra, ele tem um PhD em filosofia também, e ele trabalha com drogadição, com vícios, há mais de 40 anos, com libertação de vícios. É por isso que ele é considerado o maior especialista mundial em motivação e mudança, porque ele trabalha com o mais complexo sistema e o mais resistente sistema de mudança, tá? E consegue resultados extraordinários. Então, esta moça tem o primeiro registro de uso de droga aos 21 anos. Olha o que acontece aos 29 anos, 8 anos depois, como está este sistema orgânico. Olhem o que é a queda do tônus facial, e mais que isso, vocês veem ali no rosto dela várias escaras, significa que ela não entra mais em sono profundo, ela não tem um estado de relaxamento, e isso significa que ela não produz hormônio de crescimento, que só é produzido em sono profundo, e portanto ela não consegue refazer o corpo físico. A sua pele está se dissolvendo, ela não consegue, ela está fazendo escadas porque ela não consegue refazer a pele durante a noite, durante o sono profundo. Lembrando que a pele é o órgão mais resistente do nosso corpo, imagina como está por dentro, as vísceras, o organismo como está por dentro. Aqui nós vamos ver essa história contada aos 21, aos 25, como vai se acelerando o processo. Aqui nós temos um outro exemplo. Esta moça começa, ela tem o primeiro registro de uso e abuso de drogas aos 29 anos, aos 25 anos, desculpe, e aqui nós temos ela aos 35 anos. Parece que não é verdade, não é possível, não é a mesma pessoa, claro que não. Aqui estão os registros dela. Em 10 anos, ela parece com a avó dela, e mal cuidada, uma avó mal cuidada. Em 10 anos. O que acontece, neste processo? Eu não vou deixar essa imagem aí, porque não nos interessa. Eu só quero comentar com vocês por que eu trouxe estas informações. É fundamental que a gente compreenda que como nós nos alimentamos, a forma como nós nos nutrimos, tem impacto, tem importância sobre o nosso organismo. Eu trago exemplos extremos para vocês perceberem pelo extremo. Lembrando que os nutrólogos estão nos dizendo hoje que há 5 pozinhos brancos que são nocivos. Heroína, cocaína, sal branco, açúcar branco e farinha branca. Nós vamos ter que repensar a forma como nós nos alimentamos. Isso também é parte integrante do sistema de construção da boa vida, da vida que merece ser vivida. Aqui eu tenho um exemplo, porque vocês vão dizer, Dulce também pegou pesado, trouxe um Dalai Lama de exemplo. Não, então eu vou trazer um exemplo para vocês de um sambista brasileiro, gente como a gente, da nossa cultura, que vem inclusive de uma história que é uma história muito simples, uma história difícil, segundo a visão de alguns. E essa foto é do ano de 1973, quando Paulinho da Viola emplaca o seu primeiro sucesso nacional, que foi um rio que passou em minha vida. Essa música, ele fala que as coisas passam,
né? As coisas passam, é um rio que passou em minha vida, tudo passa, nada fica. E aí ele já está contando a que veio a esse mundo, né? Deixa passar, né? Não vamos nos apegar, não vamos ficar sofrendo por algo que vai passar. E aí nós vamos vê-lo agora 42 anos depois. 42 anos depois. Aos 73 anos, olhem o tônus facial. Eu trouxe esse exemplo por duas razões. A primeira razão é que uma das aulas que eu fiz com o professor Miller, nós estudamos muito o impacto da arte sobre o nosso sistema. A arte é altamente curativa. Coloque arte na sua vida todo dia, vá dançar, vá cantar, vá desenhar, vá pintar, vá escrever, vá fazer coisas criativas. Coloque arte na sua vida todo dia, que isso vai curar a sua vida. Altamente curativo. Então nós vemos o exemplo de um artista que ao produzir a arte, está produzindo cura para si mesmo. A segunda razão é porque nessa entrevista que ele dá em janeiro de 2015, eu vi essa entrevista e achei que ele era um bom exemplo para a gente usar. Ele fala uma coisa que é muito parecida com a visão de um Dalai Lama. Olhem só o que ele diz. O meu tempo é hoje. Eu não vivo do passado, o passado vive em mim. É a visão de meditação, estar no aqui e agora, viver o presente. É viver o que está acontecendo nesse instante, aproveitar a vida, desfrutar um instante. Olhem o nível de vitalidade que esse indivíduo apresenta aos 73 anos de idade. Aqui eu quero compartilhar com vocês uma pequena história. Gente, vocês têm um tempinho ainda? Eu não sei, eu imagino que a gente vai terminar 15 para as 10, por aí, pode ser? O que vocês acham, tá bom? Porque a gente tinha previsto mais ou menos 9h30, mas aí eu me empolguei, sabe como é que é? Comecei a contar histórias, e eu quero contar para vocês uma história que eu acho assim fundamental e vou precisar de mais uns 10, 15 minutos para a gente terminar, tudo bem? Tá bom. Eu recebi um convite por essa rede de pesquisa que eu falei para vocês que eu faço parte, recebi um convite para assistir a 2 conferências que o professor Dr. Todds, da Universidade de Oxford, da Inglaterra, um médico, um doutor em medicina, estava vindo ao Brasil para fazer essas 2 conferências. Uma aqui na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a outra na USP, na Universidade de São Paulo. Realmente ambientes privilegiados. Eu não pude ir nessas conferências porque minha agenda não me permitiu, mas eu também nem estava pensando em ir, porque eu achei um absurdo a proposta do professor Dr. Todds. Ele veio apresentar a pesquisa dele do potencial que nós que estamos aqui temos hoje de viver 300 anos. Eu falei, ai, que viagem da maionese. Esse cara está brincando, viver 300 anos, onde já se viu isso? O cara está doido. Sabe assim, tipo, eu até queria saber o que ele pensa, porque é tanta bobagem que deve, sabe assim, está tão longe. Nesse momento eu percebi um paradigma. Mas eu fiquei pensando, e daí, né? Só que 2 dias depois me cai nas mãos um material que eu estava estudando, né, com o professor Miller, e me cai nas mãos um material de um outro médico inglês. Só que desta vez do ano 1310. 1310. Ele nem era médico ainda, era cirurgião barbeiro. Da Idade Média, na Inglaterra. Não existia esse negócio de expectativa de vida. Já não existia medicina, né? Não existia essa coisa de expectativa de vida. Mas ele estava fazendo algumas reflexões e algumas perguntas nesse documento, que ele faz anotações. E eu fiquei impactada pelo que ele estava se perguntando. Ele notou que um camponês, aí, nessa fase do mundo, 1310, um camponês vivia em média 26 anos e um nobre 42 anos. Ele achou incrível essa enorme diferença
Ele não sabia o que era expectativa de vida, mas ele provavelmente foi um dos que contribuiu com a construção dessas ideias que hoje nós temos, porque ele começou a olhar para a realidade e investigar. Mas sabe o que mais me impactou? Saber que um camponês medieval na Inglaterra vivia, em média, 26 anos. A pessoa engravidava, tinha filhos aos 14 anos, aos 20 anos estava velho, aos 26 morto. Era esse o tempo de vida de um camponês medieval na Inglaterra de 1310. Se a gente chegasse para esse indivíduo e dissesse, você vai poder viver 4 vezes mais, você pode chegar aos 100 anos de idade, hoje é natural para nós pensar nisso. Ele ia dizer o quê? Meu Deus, que viagem da maionese. Que isso? Onde já se viu viver tanto tempo? Para quê? Como? É absurdo isso, claro, porque ele envelhecia aos 20. Mas vocês entendem que envelhecer é paradigma? O indivíduo envelheceu aos 20, porque é paradigma. Há 20 anos atrás, a gente entrava na meia-idade aos 36 anos. Hoje, se sai da adolescência aos 30. Quem tem filhos que não têm 30 anos ainda, estão perto e não saíram de casa, estão desesperados, calma, estão na adolescência. Está tudo certo. São adolescentes ainda. Hoje se entra na meia-idade aos 62 anos. Se entrava há 20 anos na velhice aos 65. Hoje, aos 83. O que mudou? O paradigma. As pessoas estão jovens por mais tempo. De repente eu comecei a desconfiar que o professor Todd talvez tenha razão. Quem sabe a gente pode viver mais e envelhecer menos, ou mais lentamente. Não tão rápido como nós estamos habituados a pensar. Nós estamos criando essas realidades. Então é possível para nós hoje. Começo a investigar o assunto e aí eu descubro um estilista de Pequim, da China, na Fashion Week de Pequim, na Semana de Moda de Pequim, que convida o seu mestre de artes marciais para desfilar, um velhinho de 80 anos. Velhinho de 80 anos, tem gente pensando, meu Deus, está melhor que eu. E eu não tenho nem metade da idade dele. Então, gente, dá para imaginar que esse indivíduo vai além da expectativa vigente nossa hoje, não dá? Olha o nível de vitalidade deste organismo. Um indivíduo vitalizado. Um indivíduo que fisicamente parece ter menos da metade da idade biológica, cronológica que ele tem. A idade biológica é menos da metade do que a idade cronológica. Perceberam a diferença? Querem saber da boa notícia? Dá para rejuvenescer. Essa é a boa notícia. Mas eu vou contar depois para vocês, em outra ocasião. Só quero contar para vocês, mas já entenderam a base, não? Já entenderam uma base. Comece a treinar. Lembrando que a gente se torna melhor naquilo que treina mais. A gente se torna melhor naquilo que treina mais. A gente não está treinando para a vida que merece ser vivida. Lamento informar, a gente está treinando para a vida que não merece ser vivida. Este é o problema, esse é o nosso desafio. Mas, para vocês não dizerem, Dulce, pegou pesado de novo, né? Você traz um Dalai Lama e um mestre de artes marciais chinês, Dulce. Que isso? Tá bom, então eu vou trazer um exemplo brasileiro, tá? Mais um exemplo brasileiro. Uma amiga minha que mora em São Paulo, essa cidade zen, que não tem desafio, super tranquila. E ela também é editora-chefe de uma publicação semanal, uma coisa tranquila, quase não tem pressão. Esta é a foto que ela nos mandou da sua festa de 70 anos. 70 anos. Olha o tônus facial. Então,
Considerando tudo isso que nós vimos até aqui, eu vou fazer uma síntese do foco define a sorte, daquilo que nós estamos trabalhando nessa noite, tá? Um aspecto, um método, uma proposição nessa noite. E aqui a minha síntese que me permite compreender melhor este processo que eu venho trabalhando há 25 anos. E especialmente esse mergulho que eu fiz no campo científico nos últimos 2 anos. Minha síntese é a seguinte: somos uma substância pensante e modelamos o que somos com aquilo que pensamos. Somos uma substância pensante e modelamos o que somos de acordo com o que pensamos. Assim, preste atenção nos seus pensamentos. Fique atento ao que está pensando. É preciso adquirir um know-how, uma nova forma de pensar, uma nova forma de perceber realidade. Para isso precisa investigar, trabalhar com outras perguntas, construir novas realidades. Mas eu vou deixar uma pergunta poderosa para vocês aqui. Se você não cuidar do seu corpo, onde é que você vai viver no futuro? Se você não cuidar do seu corpo, onde é que você vai viver no futuro? Não tem casa confortável que dê conta de um corpo doente. Não tem lençol de cetim que seja agradável quando nós estamos com dor e sofrendo. Não tem. A gente habita o nosso corpo. Essa é a nossa casa essencial. É aí que a gente mora. E quando a gente está com uma simples gripe, a gente se torna prisioneiro de um campo doloroso. E é preciso que a gente tenha clareza disto. É preciso transformar estas coisas. Eu quero fazer um convite para vocês. Esta foi a razão de nós promovermos essa apresentação, o convite que eu recebi da Cíntia, para estar aqui em Santa Cruz do Sul e trazer para vocês essas informações. No próximo mês eu estarei aqui de novo. Eu vou dar uma formação em coaching, essa mesma formação que a Cíntia e o seu esposo fizeram, né? A Cíntia fez em Florianópolis, eu lancei em 2014 a formação em Florianópolis, e eu fiquei surpresa. Eu tenho, assim, muitos amigos, clientes, alunos em várias partes do Brasil, mas eu fiquei surpresa, a turma era de toda parte. Gente de Fortaleza, de Salvador, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Cruz. A primeira turma em Florianópolis foi maravilhosa. Aí eu vim fazer uma formação a convite das pessoas que estavam em Florianópolis, que eram de Porto Alegre. Fui fazer a turma em Porto Alegre e a Cíntia disse: você tem que ir. Mandou o marido. Você tem que ir. Eu não vou não envelhecer sozinha. Eu não vou não enlouquecer sozinha. Eu quero que você se torne são e também feliz. Vamos fazer isso juntos. E aí ele foi a Porto Alegre. E aí eles me convidaram para vir a Santa Cruz, para apresentar essas ideias. É realmente o que nós temos de maior vanguarda hoje em termos de ciência, de transformação e paradigma de mudança. É o que nós temos de mais avançado. Então agora, dia 17, 18 e 19 de junho, eu estarei de novo aqui. Eu vou dar uma formação intensiva de 3 dias presenciais e mais uma parte online. Falem com a Cíntia, ela está organizando esse encontro. Mas você pode conhecer mais dessa metodologia, se aprofundar, conhecer outros métodos, descobrir maneiras de fazer uma revisão completa de todos os padrões no que em coaching a gente vai chamar de roda da vida, né? Todos os aspectos da vida. Eu queria dizer uma coisa para vocês que para mim tem tido impacto, é minha última fronteira de estudo, e é o que eu estou trazendo de mais novo. Nem eles sabem ainda, eles vão aprender na próxima turma, porque eu estou sempre em novidade. Eu estou fazendo uma formação com um emérito professor francês da Universidade de Sorbonne, o nome dele é Jean-Pierre Garnier Mallet. Eu comecei uma formação com ele no ano passado, e essa formação vai até o ano que vem, são alguns módulos. O professor Garnier Mallet foi indicado para o Nobel de Física. Só queria dizer isso para vocês entenderem, estamos falando de ciência de vanguarda, tá certo?
Ele é o descobridor da lei do desdobramento do tempo, professor da Universidade de Sorbonne de Paris. E ele descobriu, com a lei do desdobramento do tempo, ele está fazendo uma pesquisa que hoje já tem 8 anos, é um recorde de pesquisa, como é feita a pesquisa, como tudo em pesquisa, né? Você pega um determinado segmento e coloca em prática para ver se funciona. Ele está trabalhando com pacientes diabéticos na França, em Portugal e na Espanha há 8 anos. As pessoas vão dormir com diabetes e acordam sem. Mudança profunda e instantânea de campo quântico, na lei do desdobramento do tempo. E vocês vão dizer milagre, não ciência. É a mesma coisa, vocês sabem. Sempre foi a mesma coisa. É que a gente nunca entendeu a ciência como algo sagrado, nem o sagrado como ciência. Está tudo junto. Milagre e ciência são a mesma coisa. É um desvendar, é tirar os véus, é melhorar o foco sobre o campo da vida. É sair dos limites dos nossos paradigmas e crenças. Então, precisamos aperfeiçoar nosso processo de compreensão da realidade. Um pouco antes eu dei uma entrevista, e eu estava falando para as meninas que me entrevistavam, tudo que a gente pensa é fantasia, nada do que a gente pensa é verdade. Tudo é fantasia. Não, mas como assim? Eu estou vivendo isso. Sim, a sua fantasia, você está vivendo ela. Tudo que a gente pensa é fantasia. Eu não sei por que a gente escolhe a pior fantasia para viver. Você pode, se você escolher uma coisa boa, você diz, esse negócio de pensar coisas boas, isso é fantasia. Claro que sim. O negativo também é. Só porque a negativa é mais real? Nunca foi. Sempre foi fantasia. Sempre paradigma. Sempre é jeito de perceber. Eu não sei por que a gente acredita mais no que é negativo do que no que é positivo, naquilo que é ruim do que naquilo que é bom. Porque se é bom não pode ser verdade. Quem falou? E quem diz que é ruim, só porque é ruim é mais verdadeiro? Percebem? Como nós temos essas crenças? Como nós acreditamos mais na crítica do que no elogio? E isto é algo para a gente começar a repensar. É cultural, é cultura. Como é que nós pensamos sobre nós mesmos e sobre a vida? É preciso reconectar, é preciso educação, é preciso ampliar a consciência, é preciso ver a vida de uma outra forma. E por isto, quero convidar vocês, e aqui a gente já vai terminando o processo, quero convidar vocês a esta proposição romana. Os romanos foram o maior império que já existiu sobre a face da Terra. Eles mantiveram seu império por séculos, dominaram todo o mundo conhecido da sua época por séculos, absolutamente imbatíveis. E eles também passaram. Tudo passa. E os romanos, mesmo no auge do seu poder e império, eles sabiam que tudo era transitório. Então eles cunharam esta expressão romana, essa expressão latina, que era o saber máximo daquilo que era necessário para lidar com a vida. Carpe diem. Numa tradução pobre, desfrute da vida. Aproveite o instante, aproveite a vida. Aproveite aquilo que você deseja, faça o que você deseja ver acontecer. Seja, como diz Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. É por isso que eu quero convidar vocês para um outro projeto. Este ano, nós estamos recebendo do Brasil o World Peace Forum, Fórum Mundial da Paz. Mandem aí para o meu e-mail, está lá, dulcemagalhães.com.br, esse é o meu site. Mandem o e-mail de vocês para vocês entrarem na lista de voluntários. Vocês podem ser voluntários aqui de Santa Cruz mesmo. Mas pela primeira vez nós vamos ter o Fórum Mundial da Paz acontecendo no Brasil. Será o 10º fórum. Ele foi criado em Luxemburgo, na Europa, já aconteceu em Luxemburgo várias vezes, em Schengen, aconteceu em Pau, na Alemanha, aconteceu em Baía Mare, na Romênia, e no ano passado ele aconteceu no Cairo, no Egito. Este ano ele vai acontecer em Florianópolis, de 22 a 25 de setembro. Nós vamos reunir
agentes de paz, ativistas de paz e pessoas que têm interesse em cultura de paz, lembrando que cultura define realidade, pessoas que têm interesse em cultura de paz de 60 países, para vibrar um outro campo quântico. Porque o que você pensa, você sente, o que você sente, você vibra, e o que você vibra, você atrai. Se você for num equipamento 110, não se conecta numa tomada 220, vai dar curto-circuito. Não adianta você querer uma vida melhor se tudo que você pensa e o frequencímetro que você está produzindo, né? A frequência que você está produzindo não é adequada para isto. Você vai se frustrar, vai se decepcionar, vai se sentir mal, vai ficar doente. É preciso que a gente mude a frequência. Mas se você também tem uma frequência alta, né? Se é 220 e coloca numa tomada 110, tudo bem, você não entra em curto-circuito, você só não funciona bem, não funciona em alta potência, funciona em menor velocidade. Você tem que buscar os meios e as condições e as pessoas que também queiram a mesma coisa. Estar na tomada certa, funcionar no melhor potencial. Isso é fundamental. Sabe, tem uma frase que diz isso, acho que era... Não sei se vocês já ouviram falar, diga-me com quem andas que te direi quem és. Prestem atenção nessas coisas. Tudo já foi dito, a gente é que tem estado distraído. A gente é que tem estado distraído. Para encerrar, gostaram até aqui, gente? Dá para colocar um monte de coisa em prática? Muito bem, para encerrar, eu só vou colocar a definição, né? Eu tenho esse livro, Foco Define a Sorte, que trata desse contexto, e o subtítulo é isso aqui, ó. A forma como enxergamos o mundo faz o mundo que enxergamos. Está claro agora essa frase? Deu para compreender? Eu consegui ser clara para que vocês compreendessem o que eu quero dizer com isto? Seu foco define sua sorte. E a forma como você enxerga o mundo faz o mundo que você enxerga. A gente precisa de aula do olhar. E o olhar que abençoa a vida é o olhar que cria a boa vida. Há 3 coisas que eu quero destacar. A primeira, como resumo da nossa apresentação, você se torna melhor naquilo que treina mais. Portanto, faça o treino do que deseja. A segunda coisa, você é livre para pensar o que você quiser. Se você está pensando negativo, não culpe ninguém. É você que está pensando. Se você está pensando sobre um mundo ruim, por favor, não responsabilize outra pessoa. Esse é o mundo que você está criando. E se você está pensando sobre realidades absolutamente extraordinárias, maravilhosas e milagrosas, é sua qualidade. É o seu melhor potencial. Você é livre para pensar o que você quiser. Somos senhoras e senhores do campo do nosso pensamento. Ninguém mais tem a chave do nosso pensar, a não ser nós mesmos. Terceira questão, há uma vida que merece ser vivida. Se você não está vivendo essa vida, se você está vivendo a que não merece ser vivida, para agora e começa a viver a que merece ser vivida, porque é esta que vale a pena. Eu espero que essas questões possam realmente validar para vocês decisões de mudança, percepção de uma nova condição de realidade e entender que qualquer limite que nós nos colocamos é um paradigma que nós criamos para nós mesmos. E é preciso, sim, que nós sejamos capazes de juntos sonhar a utopia realizável. Eu não conheço ninguém que não queira um mundo melhor e um mundo de paz. Por que então não está acontecendo? Porque a gente quer, mas a gente sequer pensa sobre isto. E se nós não formos capazes de pensar e colocar energia, portanto, nessa direção, nós não seremos capazes de construir. Se nós, meninas que estamos aqui hoje, podemos estar aqui hoje, é porque alguém no passado sonhou que nós, mulheres, podíamos ser livres. Mesmo num tempo que isso era impossível. Vocês sabem,
1916, não sei se vocês sabiam, meninas, uma mulher para viajar precisava de autorização por escrito do pai ou do marido. Por escrito. Tá? E ainda assim teria que ter um acompanhante. E jamais, de jeito nenhum, vir numa noite como essa. Naquele tempo parecia impossível mudar, mas as pessoas pensaram diferente, fizeram diferente. Mulheres e homens que se dedicaram a mudar essa realidade para que nós fôssemos livres como somos e nos percebêssemos livres como somos. Talvez aqui nesta mesma sala, em 2116, um grupo vai se reunir e vai contar que realidade nós criamos, que realidade nós sonhamos, que sementes nós colocamos em prática, o que nós cultivamos como realidade. Parece tão distante esse mundo bom, pacífico, próspero e amoroso. Tudo que foi criado pela humanidade parecia distante antes de acontecer. Mas a gente vive as coisas que foram criadas, as liberdades criadas, os confortos criados, as condições criadas. Nós somos criadores de realidade. Então te convido, vamos sonhar juntos e vamos colocar em prática outra realidade. Talvez algumas sejam como cedro, a gente só planta semente, nunca vai ver a árvore. Mas alguém ainda vai se sentar à sombra dessa árvore que nós plantamos. Muita gratidão por essa noite. Obrigada. Gratidão, gente. Obrigada. Obrigada.